Supremo já decidiu, em repercussão geral, que o direito ao esquecimento ele é incompatível com a Constituição, por causa do direito fundamental à liberdade de expressão. E que, em casos, né, individuais de excessos, né, de abusos de poder nessa questão da liberdade de expressão, de informação, então cada caso vai ser julgado individualmente. O direito ao esquecimento, nas correntes internacionais, ele é considerado majoritariamente das três correntes como um direito decorrente do princípio do direito de personalidade, né, que assegura a privacidade da pessoa. E essa corrente é a majoritária, inclusive, entre nós. Por quê? Porque ele não está explícito na Constituição. Mas o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição é uma Constituição social, ela não é uma Constituição liberal, pode até ter alguns aspectos, né, de uma doutrina liberal, mas ela é essencialmente social. E o ordenamento jurídico, e colorado do princípio da dignidade humana, existe a questão da honra, da imagem, da privacidade, que são direitos personalíssimos. Então, na parte da justiça do trabalho, eu vejo isso muito com relação à justa causa, porque a justa causa, principalmente na questão da improbidade, que é a pena, digamos, a falta grave, né, mais grave da letra A do artigo 482 da CLT, é um conceito que remete à desonestidade. Então, ela é uma coisa que ela passa da pessoa, do trabalhador. Ela atinge, ela sai das relações de trabalho e ela, digamos, pula o muro, né? Ela pula o muro, porque ela atinge toda a vida da pessoa. Porque se você é desonesto, ela atinge tua vida social, ela atinge tua vida familiar, ela atinge teus filhos. Então, é uma penalidade, inclusive, que o juiz, eu defendo isso, que quando você vai aplicar uma penalidade de justa causa por improbidade, a gente tem que ter uma segurança muito grande do que a gente vai fazer. Exatamente por isso, porque ela marca, aquilo é uma marca no trabalhador. Pode você ser exposto a isso toda hora, dos empregados. Também é uma outra questão, que é proibido isso, mas que a gente sabe que acontece, né? São listas negras, né, que passam pelos empregadores. Os empregadores têm tipo um banco, assim, fulano e fulano, o que é a vida do fulano? Então, isso aí é uma agressão ao direito da privacidade da pessoa. Porque esse empregado aqui, ele bota o empresário na justiça, então eu já não vou contratar. Existem todas essas nuances aí. Mas como a gente pondera isso mais por um direito de personalidade do que propriamente pelo direito do esquecimento. Exatamente porque a gente encontra esse óbice hoje no Supremo. Né? Então, você não pode postular um direito ao esquecimento, eu não posso fundamentar uma coisa com direito ao esquecimento. Porque eu posso fazer isso pelo direito da privacidade, pelo direito à honra, porque, embora as pessoas tenham direito a ter informações, por exemplo, da vida pregressa de um empregado, às vezes isso chega descompromissado com o que aconteceu. Por exemplo, o trabalhador era novo, era um menor aprendiz, e aí fez um ato de improbidade numa empresa. Quando esse trabalhador chega a 30 anos, que ele está muito mais maduro, que você não pode simplesmente colocar aquela cicatriz nele de uma coisa que ele fez quando ele era muito jovem. Né? E é por isso
que a gente pondera esse princípio de esquecimento direito de esquecimento que a gente não pode, eu acho que a gente não pode se referir hoje, em razão dessa decisão do Supremo com repercussão geral, mas você pode fazer essa ponderação nesses direitos fundamentais, que é o direito de informação com o direito da privacidade do empregado. Como também existe um caso de espetacularização. Por exemplo, eu tive um caso eu tive um caso em Piripiri, já não era o empregado, a empregada, era o gerente da empresa, né? Que ele assediou sexualmente essa empregada. Então, assim, eu não posso. Tudo bem, a empresa foi condenada a pagar e tal, mas eu não posso simplesmente espetacularizar também essa pessoa. A coisa é de um lado, mas é de outro também. Eu não posso simplesmente pegar essas pessoas e expor na mídia. Porque hoje, embora a gente tenha uma lei de proteção de dados, essa lei ainda é muito incipiente e ela ainda não consegue barrar os acessos da internet. Outro problema que a gente tem também com o direito ao esquecimento é porque a gente tem o direito à memória. Então, tem que haver a ponderação também, porque se aquele fato ele tiver conotações públicas, eu não posso preterir o direito à memória ou o direito ao esquecimento. Então, existe toda uma ponderação de direitos fundamentais quando você analisa, né, quando há essas colisões de direitos fundamentais. Existe uma obra, não sei se vocês já tiveram acesso a ela, é um clássico da doutrina e é de um piauiense, é do Edilson Farias, que se chama Colisão de Direitos Fundamentais. Foi a dissertação dele de mestrado, que foi orientada pelo Gilmar Mendes. O próprio Gilmar Mendes fala muito desse livro, né? Ele gosta muito dessa dissertação do Edilson. O Edilson é promotor de justiça aqui. E é uma tese maravilhosa para a gente entender o que é essa colisão de direitos fundamentais. Porque a toda hora a gente está fazendo isso. Por exemplo, agora, já fugindo do direito ao esquecimento, mas só dando a entender para vocês o que é uma colisão de direitos fundamentais. Quando a gente fala nessa questão da vacinação, eu tenho um direito individual de não querer me vacinar? Tenho, mas eu tenho que assumir as consequências da minha decisão porque eu não me vacinei. Então, a empresa pode não me contratar por isso? Eu entendo que pode, porque tem um direito maior aí, que é a saúde da coletividade, do ambiente de trabalho. Então, a toda hora se faz essas ponderações em questão de direito a esquecimento, direito à privacidade, direito à informação. Porque hoje, veja, nós estamos muito interligados, todo mundo, né? Que antigamente essa questão de, no máximo, ir até o quarteirão. Hoje não, hoje você joga na net, você não tem nem noção de onde aquela informação vai, né? Você não sabe quando aquela informação vai ser gravada e ela pode ser usada, porque a gente não pode falar de A, B, C, esse caso. A gente tem que entender essa coisa no atacado. Então, você imagine uma pessoa que fez uma coisa dessa e aí depois resolveu ser um ótimo profissional e tal, aí concorre a um cargo público, digamos, a deputado, vamos lá. Aí a pessoa puxa aquela informação que foi para a net, naquele tempo, e já joga para destruir a imagem da pessoa. Quer dizer, são essas ponderações que a gente tem que fazer, porque isso atinge muito mais do que a própria pessoa. Né? Isso atinge familiares, isso atinge verdade. O ambiente de trabalho, quer dizer, isso atinge muito. Então, é a questão de você ter um limite para as coisas, porque direito nenhum é ilimitado. Para tudo existe um limite.
E por isso que existe colisão de direitos fundamentais, é porque a gente tem que balizar as coisas. O direito à informação, ele tem que ser pleno? Tem, mas ele também não pode ser abusivo. E esse e outros direitos também. Nenhum direito, você não tem nenhum direito para abusar dele, porque a gente vive por uma razão, a gente vive numa sociedade, a gente vive numa coletividade. Se o meu direito for ilimitado, como é que nós vamos fazer? Porque o seu também vai ter que ser. E como é que nós vamos viver em uma sociedade desse jeito? É para isso que existem os balizamentos. Ninguém, o juiz, sim, eu já julguei vários processos com justa causa, mas isso não dá o direito de espetacularizar as pessoas, de expor as pessoas na net. Eu sei que com uma situação dessa, né, que você passou, eu sei, o Zé Aldo é empresário também, eu sei, né, o que que o empresário passa. Eu brinco muito que aqui em casa eu tive uma empregada que ela era a presidente do Sindicato das Domésticas, o marido era empregado e eu juíza do trabalho. Então, era assim, um diálogo permanente, né, de relações de trabalho, era um diálogo permanente, cada um tinha um ponto de vista, e para mim isso aí foi um crescimento muito grande, porque fora da questão jurídica eu conseguia entender as angústias de todos os lados, né? O lado do sindicalista, do empregado, o lado do empresário. Essas relações são ainda muito confusas aqui no Brasil, assim, porque, na verdade, empresário e empregado, infelizmente, ainda se olham como inimigos, quando não deveriam, né? E até porque eu acho, assim, todo mundo tem falha, né? Nós somos humanos também, né? Então, do jeito que tem mau empresário, tem bom empresário. Do jeito que tem bom empregado, tem mau empregado, não é só empregado bonzinho. Tem todo tipo de gente. Mas você não pode, por conta de uma parcela, né, que não sabe, digamos, se comportar no seu relacionamento, no seu trabalho, você não pode macular os demais. Então, há necessidade, sim, de uma proteção. Eu não digo não necessariamente nem a um esquecimento, porque o direito ao esquecimento também, ele pressupõe um distanciamento dos fatos. É como ele é um direito que foi essencialmente ligado à questão penal, é como se uma pessoa tivesse cometido um crime na adolescência e anos depois ele ainda seja maculado por isso. Então, o direito ao esquecimento teria uma finalidade de tirar, né, as informações negativas dessa pessoa na ficha criminal. Isso é feito, não pelo direito ao esquecimento, mas por uma outra, por uma outra vertente. Mas a gente pode, sim, né, usar muito dessa teoria do direito ao esquecimento, até porque ela tem ganhado força nos tribunais internacionais, aqui no Brasil não muito, mas nos tribunais internacionais, nas cortes europeias principalmente, para a gente fazer uma proteção da privacidade dessas pessoas. É o direito de Acho que ser deixado em paz, não é? Como se eles falam lá, o direito de ser deixado em paz para a vida deles poderem isso, prosseguir. Porque eu acho conseguir. que aqui no Brasil se dá bem pelo fato de que o brasileiro, se, eu acho, né, comparado com as outras nações, eles não sabem que depois da decisão judicial eles ainda não se sentem injustiçados, mesmo que a pessoa já tenha pago por todo o crime. Eles querem cobrar e não querem deixar esquecer. E, querendo ou não, prejudica tanto a família, né? A pessoa que passou por um crime brutal e a outra pessoa que quer mudar de vida. Às vezes a pessoa muda mesmo, mas a pessoa que passou por isso não quer deixar a memória do outro ser apagada por conta disso. Eu entendo assim, né? Aí por isso que vai protelando e protelando mais ainda e prejudicando as outras pessoas. Eu acho que hoje a gente tem um discurso muito de ódio aqui, sabe? Muito nós e eles, em todos os aspectos, né? A gente precisa pacificar muito isso.
a questão criminal é uma questão, assim, que isso é muito exacerbado, né? A gente quer que a pessoa que cometeu aquele delito morra na cadeia. Quando você diz, fulano acabou a pena, vai sair, fica todo mundo louco, né? Mas porque são eles. Se fôssemos nós, a gente não ia querer. Então, há um limite de garantismo aí que é muito interessante, não exacerbado, um garantismo exacerbado, mas você tem que ter as garantias constitucionais disso, né? Quem quiser aprofundar mais sobre garantismo, tem acho que é a Ana Cláudia Bastos, que ela lançou um livro sobre penal, sobre garantismo. É muito interessante a teoria da Ana. E porque ela vai em cima do livro do Ferraioli, que é um italiano que fez a teoria do garantismo. Então, isso se propaga pela justiça do trabalho também, assim, esse ódio do empregador que acha que a justiça do trabalho é que é culpada, que protege o empregado. Não, a gente não protege o empregado. Agora, você também, a legislação é protetiva, não a justiça do trabalho é protetiva, a legislação é protetiva. Por quê? Porque o empregado ele não está no mesmo patamar do empregador. E a gente não pode pensar só como uma microempresa, que é uma relação bem mais próxima, porque a lei não pode ser direcionada para microempresa, uma lei para macro, para uma multinacional. Então, na maioria das vezes, você tem um empregado que tem um céu que você não sabe nem quem é o diretor do céu, e isso aí a gente tem que dar uma certa proteção ao empregado. Então, há uma legislação que protege a assimetria, porque essa assimetria existe. É como você dizer que aluno da rede privada e da rede pública disputam um Enem em igualdade de condições. Se não tiver cota, não disputa. Não tem como você comparar, né, uma pessoa que estuda no Disseu com a pessoa que está no Dom Barreto. É impossível você comparar uma coisa dessa. Então, a gente tem que partir das desigualdades para tentar equalizar isso. E daí é porque essa proteção, que a gente tem uma proteção, digamos, mais forte na justiça do trabalho, principalmente com relação a essa questão da justa causa, das listas negras de empregados, toda essa fiscalização. Entenderam? Mais alguma dúvida, minha gente? Eu queria só fazer uma perguntinha, assim, mais da questão da exposição, porque às vezes quando o empregado é atingido, e como agora a rede social é muito utilizada, aí ele acaba prejudicando, como ele é prejudicado, ele acaba até prejudicando os outros colegas de trabalho por um erro dele, e ainda quer se vingar da empresa. E aí ele utiliza as redes sociais e acaba até prejudicando até os próprios colegas dele. E ainda tenta por querer ou não expor também os colegas para poder falar se o dono da empresa é ruim, como é que ele trata. Assim, a gente viu isso muito. E a senhora até falou também que a internet não esquece, não perdoa. Isso. E aqui no Brasil é muito complicado, né, em relação a isso. Tanto as pessoas ficam com uma ficha suja, querendo ou não, porque a internet está lá para relembrar. Em um clique, em algumas palavras a gente já descobre, vem à tona todos aqueles casos novamente, né? Isso, por isso é que eu falei que a gente tem uma dificuldade muito grande com relação ao direito de esquecimento no Brasil, tanto legalmente, porque o Supremo já disse, como por essa questão aí mesmo. Por isso é que eu acho que a proteção tem que ser balizando com direito à privacidade, direito à honra. A gente tem que analisar. Eu ia perguntar. Mas por isso, então, assim, sim, se a pessoa coloca uma coisa na internet com o seu nome, que você se sente, você pode entrar com indenização por dano moral, porque está atingindo a sua privacidade, a sua honra, a sua imagem. Porque esse direito de imagem hoje é muito complicado. É muito complicado. Aí é isso que eu ia perguntar para a senhora, que no Brasil, do jeito que aqui os brasileiros são, o direito de esquecimento só funcionaria melhor em decorrência disso, né? E não há nesse ponto de proteção do direito da imagem e da privacidade da pessoa, né?
é direito da personalidade, porque, como eu disse, a gente tem uma barreira pelo Supremo para alegar essa questão do direito ao esquecimento. Na prática, na judicial, você tem isso, porque ele tem repercussão geral. Então, quando tem repercussão geral, isso quer dizer, em todos os processos incide essa tese, que não há compatibilidade entre direito ao esquecimento e a Constituição. Mas você pode colocar, exatamente por conta que a gente entende que é um princípio implícito, você pode balizar isso pelos princípios explícitos, que é o direito de personalidade e a dignidade da pessoa humana. Entendeu? Agora, essa questão da internet, realmente, agora com o marco legal da internet, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é muito nova, se espera construir uma jurisprudência mais abrangente com relação a essas questões da internet. Mas, como ele diz, é muito difícil, porque é aquela história, né? Quando você joga palavras ao vento, para você recolher as palavras é quase que impossível. Mas existem reparações para isso, inclusive para retirar da internet em alguns casos de abuso. Não todos. Já existem vários casos no STJ sobre essa questão, mas a grande maioria desses casos é indeferindo por conta do princípio da liberdade de expressão, que é um balizador também muito forte nas cortes com relação a isso. Necessita de uma prova de que a informação foi, ou ela foi distorcida, ela foi abusiva, né, e ela não contribui para informar, pelo contrário, para desinformar, e isso aí é uma questão ainda muito individual, caso a caso. Doutora, a gente só tem a lhe agradecer, minha amiga, por você estar nos ajudando aqui na apresentação desse trabalho. Agradecer mesmo, que foi bastante esclarecedor, uma pessoa da área falando assim tão fluentemente que, né, parece que é tudo tão simplesinho. Mas foi muito bom, gostei muito. Oi, gente, obrigada.